pessoal, dando sequência ao nosso estudo, vamos então agora estudar as 4 possibilidades, as 4 sentenças, as 4 decisões que o juiz, ao final da primeira fase do rito escalonado do júri, vai poder tomar, tá? Então, nós temos 4 possibilidades. A sentença de pronúncia, que é a única que vai fazer com que o réu seja levado a julgamento perante o plenário popular, tá? Depois ele vai poder tomar a decisão de absolvição sumária, a decisão de desclassificação ou a decisão de impronúncia, tá? Estas outras decisões, elas têm o efeito de não levar este julgamento, o julgamento da causa, à sua segunda fase, ou seja, ao julgamento perante o conselho de sentença. É apenas a pronúncia que vai fazer isso. Então, vamos estudar todas essas possibilidades agora, tá? Muita atenção, pessoal, porque isso aqui, para quem estiver fazendo provas de concurso, também é um grande campeão de provas, tá? Tem alguns temas que eles se repetem, tá? Há mais de 10 anos são cobrados nos concursos, inclusive com a mesma forma, da mesma forma, com a mesma exploração de conteúdo. Por isso que é importante fazer muita questão, né? Fazer muitas provas anteriores, das mesmas bancas, que é para ver, né, qual a predileção de assunto, né? Da forma como aquele assunto também é cobrado, tá bom? Então, vamos lá. Sentenças possíveis ao final da primeira fase. Pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Aqui nesse slide, vocês já vão observar que do lado de impronúncia, eu coloquei apelação. E do lado de absolvição sumária, eu coloquei apelação, tá? Isso é importante porque vamos adiantar um ponto da matéria aqui. Porque todos os recursos, todas as decisões, todas as sentenças são passíveis de recurso, né? Percebam que a pronúncia vai ser passível de recurso, a impronúncia vai ser passível de recurso, a desclassificação vai ser passível de recurso e a absolvição sumária também. Agora, aqui é que vocês normalmente confundem e que é cobrado em prova. Diante dessas 4 possibilidades, são recursos diferentes. Não é o mesmo recurso para todas essas sentenças. Então, nós teremos o recurso de apelação para a decisão de impronúncia e o recurso de apelação para a decisão de absolvição sumária, tá? Agora, na pronúncia ou na desclassificação, o que vai desafiar é o recurso em sentido estrito, tá? Então, muita atenção com isso aqui. O truquezinho básico aqui de prova de concurso, que aliás me salvou a vida inteira nas provas de concurso, é o quê? Impronúncia e absolvição sumária começam com uma vogal. Portanto, o recurso cabível vai ser o quê? A apelação, que também começa com uma vogal. É um truque sem vergonha, mas que na hora da prova vai ajudar vocês a lembrar qual o recurso cabível, tá? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso estudo aqui pela decisão, pela sentença, né, de pronúncia, tá? Pessoal, a sentença, aliás, vamos começar pela absolvição sumária, tá? Pessoal, não, peraí que saiu da ordem aqui, perdão. Então, vamos lá, sentença de pronúncia, agora voltou à ordem. 413 do CPP. A sentença de pronúncia é aquela na qual o juiz vai passar dessa primeira fase, tá? Essa primeira fase do iudicium accusationis, de formação da culpa. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos aqui os indícios mínimos exigíveis de materialidade e autoria. Como nós temos o mínimo, então esse mínimo é o suficiente para que este cidadão, o acusado, possa ser julgado pelo Tribunal Popular, pelo Tribunal do Júri. Então, a sentença de pronúncia é a que vai submeter o réu ao julgamento de segunda fase do rito escalonado, ao plenário do Tribunal do Júri, que na verdade é, né, o Tribunal do Júri é o juiz natural da causa. Por quê? Porque está previsto lá na Constituição que nos crimes dolosos contra a vida,
quem vai julgar não é o juiz togado, não é o juiz singular. Quem vai julgar é o tribunal do júri, é o conselho de sentença, tá? Então percebam que essa primeira fase que nós estamos estudando é uma fase preliminar, é uma fase de formação, né, desse mínimo de culpa, desse mínimo de materialidade e autoria, para que então o cidadão possa ser submetido ao julgamento popular, que é o juiz natural da causa, o tribunal do júri. E percebam que é justamente esse o fundamento, muitas pessoas não entendem, né, o fundamento pelo qual o juiz no tribunal do júri, ele fica com a sua carga decisória, né, nesse momento de proferimento dessas 4 possibilidades, ele fica com a carga decisória um pouco retida. Por quê? Porque faz parte da essência. O juiz natural da causa não é o juiz togado, não é o juiz singular. O juiz natural da causa é o tribunal do júri. Então, ele vai fazer um exame de prelibação. Ele vai fazer nesta sentença de pronúncia uma análise mínima dos indícios de materialidade e autoria. Ele não vai dizer, ele não vai julgar se o réu deve ser condenado ou absolvido. Ele vai dizer que o réu deve ser submetido ao tribunal do júri, porque existem os mínimos necessários para isso. Tá? Então percebam, quem sabe o princípio não erra a questão, né? Por isso que é importantíssimo a gente saber as premissas, os pressupostos e esses princípios. Então, se o juiz natural da causa é o tribunal do júri, né? Então na pronúncia o juiz ele vai simplesmente fazer um exame da existência desses indícios mínimos e submeter o acusado ao julgamento perante o juiz natural. Tá? O 413, ele traz a seguinte redação: o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da existência da materialidade do fato, ou seja, nós temos uma materialidade, né? Nós temos de fato um crime contra a vida e a existência de indícios suficientes, tá? Suficientes de autoria ou de participação. Percebam porque até autoria ou participação de menor importância, tudo isso faz parte de quesitação, tudo isso faz parte de decisão do tribunal do júri. Então o juiz não pode nem dizer ele agiu como coautor, ele agiu como partícipe, não. Ele vai dizer que há indícios suficientes de uma autoria ou de uma participação. Ele tem que ter cuidado com essas palavras. Por quê? Porque ele não está julgando, ele está submetendo a julgamento perante o juiz natural da causa, que é o tribunal do júri, tá? E é justamente por isso que o parágrafo 1º já nos traz essa advertência. Ele diz o seguinte: a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena. Ah, tá. Então, professora, a gente não pode, o juiz não pode, na sentença de pronúncia, dizer se o crime, se o homicídio foi qualificado, não foi qualificado. Pode. Ele pode dizer o quê? Que existe a plausibilidade mínima de que aquela qualificadora precisa para ser submetida ao plenário. É o mesmo raciocínio com relação aos indícios de autoria. Ele não pode, na sua sentença de pronúncia, dizer este crime foi praticado, né, com o recurso que impossibilitou a defesa, porque o laudo diz assim, porque a jurisprudência diz assim, então é assim que ele vai ser julgado e ele precisa receber tal pena. Não, ele vai dizer, olha, existe a plausibilidade mínima de que este crime tenha sido praticado com a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que no laudo, né, indica tal circunstância. Portanto, deve ser submetido a julgamento do tribunal do júri para, né, juiz natural da causa para a sua decisão. Então, é tudo um juízo mínimo e um juízo de prelibação, de um conhecimento
para que seja levado a julgamento popular, tá? Então, percebam, ele pode, né, limitar, a fundamentação da pronúncia, ela vai ser limitada, a dizer que vai submeter a julgamento com tais e tais qualificadoras, pode causa de aumento, enfim, até porque isso tudo já foi discutido, né, na instrução, e vai fazer parte do título, né, acusatório para o julgamento do Tribunal do Júri. Agora percebam, tudo vai ser quesitado e vai ser meritoriamente, né, definitivamente decidido pelo Tribunal do Júri, tá? Bom, aí aqui também, em razão da reforma de 2008, há a previsão de que o juiz, na sentença de pronúncia, ele fundamente a necessidade de manutenção do réu em custódia cautelar. Por que esse dispositivo? Né? Talvez para vocês que são jovens e estão me assistindo aqui, isso possa parecer óbvio. Mas antigamente, né, antes dessa reforma de 2008, já vão mais de 10 anos aí da reforma, existia a possibilidade de uma prisão cautelar que se chamava prisão decorrente de pronúncia. Então, o réu era pronunciado e automaticamente ele já tinha a sua prisão preventiva decretada em razão da pronúncia. Tá? Então, com a reforma de 2008, isso foi retirado do nosso ordenamento e agora, na sentença de pronúncia, o juiz vai decidir se é caso de manutenção, né? Ele vai reapreciar a sua decisão. Se for caso de manutenção, de revogação, inclusive, por que não, ou de substituição da prisão por outra medida, né, que seja mais conveniente e menos gravosa ao réu, se possível, né? Então, na sentença de pronúncia, este também é um tópico essencial e cuidado porque isso cai em prova, tá? Na sentença de pronúncia tem que constar a reavaliação da prisão. Se o réu, né, se o pronunciado estiver preso, o juiz tem que reavaliar, tá? Inclusive, se ele estiver solto, ele pode colocar lá que vai manter as cautelares ou que não há necessidade de conversão em prisão preventiva, mas ele tem que se manifestar sobre a prisão, porque assim manda o parágrafo 3º do 413, tá? Muita atenção com relação a isso aqui. Pessoal, a sentença de pronúncia, então vocês percebam que ela tem uma forma muito específica, né? Até porque ela não pode entrar no mérito, tá? Sentença de pronúncia não entra em mérito. E ela tem uma linguagem que deve ser uma linguagem muito delicada, muito cautelosa, tá? É o que se chama de eloquência acusatória. Isso aqui o STF trouxe, eu lembro, a primeira vez que essa expressão apareceu foi num voto do ministro Celso de Mello, e que posteriormente começou a ser repetida, então hoje ela já é uma expressão bem conhecida e que é cobrada, inclusive, em segunda fase de provas de concurso, tá? Então, a sentença de pronúncia, ela deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios suficientes da autoria, para evitar o quê? A nulidade, porque se o juiz entrar no mérito com aquele excesso de linguagem, né, de dizer, olha, aqui aconteceu o crime, e há indícios mais do que suficientes de que ele foi o autor deste crime e ele merece ser condenado pelo tribunal do júri. Isso aqui está nulo. Essa pronúncia está nula. Por quê? Porque houve um excesso de linguagem. Ele tem que dizer o quê? Que há materialidade e indícios suficientes de autoria para que o juiz natural da causa decida se ele vai ser absolvido ou condenado. Não pode o juiz, na pronúncia, já manifestar a sua apreciação se ele deve ser condenado, se ele deve ser absolvido, né? Então, percebam que há uma linguagem muito tênue e que se o juiz ultrapassar, utilizar de um excesso de linguagem, pode gerar nulidade, tá? Pode gerar nulidade. E aí é o que se chama de eloquência acusatória, tá? Com relação às qualificadoras, e aqui que normalmente que ocorre a eloquência acusatória, tá? Nos casos na jurisprudência que nós observamos em que há a nulidade de uma decisão de pronúncia por excesso de linguagem, é nas qualificadoras. O juiz, ele só pode excluir as qualificadoras
dizer, olha aqui, realmente não tem como constar essa qualificadora quando ela for manifestamente incompetente, quando ela for manifestamente improcedente, tá? Porque senão quem deve decidir se ela existe ou não é o tribunal do júri, é o juiz natural da causa, tá? Então até citei aqui para vocês o informativo 537, que trata com profundidade desses temas. Não pode o juiz se usurpar na competência do tribunal do júri. Ele só pode tirar as qualificadoras que estão na denúncia se for manifestamente improcedente. Manifestamente improcedente. Então, por exemplo, há uma denúncia de que o crime foi praticado pelo motivo de surpresa porque a vítima estava dormindo. Então, essa é a justificativa da qualificadora que está no laudo. Aí, analisando, né, apreciando depois de toda a instrução, o juiz olha e diz, não, mas o laudo está dizendo aqui que a vítima não foi atingida de surpresa. Por quê? Porque ela não estava dormindo. Ela não estava dormindo. Né? Então, ficou atestado numa prova, né, pericial que havia uma situação diversa. Então, é possível afastar a qualificadora. Tá? Agora, cuidado porque a surpresa pode ser por vários motivos. Nesse exemplo específico, né, ficou, digamos que na denúncia, o Ministério Público colocou apenas isso, surpresa por estar dormindo. O laudo vem e diz que ela não estava dormindo, as testemunhas vêm e dizem que não estava dormindo, então é uma qualificadora que pode ser afastada, tá? Mas apenas em casos muito específicos e comprovada, né, a improcedência da pronúncia, ok? Então, muita atenção com relação a essa parte da eloquência acusatória que pode gerar uma nulidade da pronúncia. No próximo bloco, vamos trabalhar as demais decisões possíveis, lembrando que a única que vai submeter o réu ao julgamento plenário é a que nós acabamos de estudar, a sentença de pronúncia.